Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Lusa Hub, uma empresa da Lusa Group. E aqui no Varejista a gente sempre fala de ambiente de negócios, empreendedorismo, inovações, varejo, consumo, distribuição. E hoje um varejista completamente especial, num cenário muito diferente, um cenário que a gente vai falar sobre digitalização, a gente vai falar sobre numerário, que eu fiquei sabendo que é a mesma coisa que dinheiro, aquele físico da nossa mão, e principalmente expectativa de negócios. Às vezes a gente vive numa certa bolha que a gente acha que está tudo resolvido ali para o Brasil inteiro e de repente a gente percebe que o Brasil não é só muito maior geograficamente, mas nas suas circunstâncias, nos seus contextos. E para que a gente possa entender um pouco isso, o fenômeno do Pix, fenômeno da digitalização e outras coisas que envolvem o mercado, eu trouxe aqui a Karine Barros, que é diretora comercial da TecBan e que teve a gentileza, eu pedi, falei assim, olha, vamos fazer essa entrevista num lugar mais contextualizado com tudo isso, a gentileza da TecBan de nos ceder aqui o espaço para a gente gravar o Varejista. Então, acima de tudo, muito obrigado pela presença, por aceitar o convite e ceder esse espaço bacana aqui para a gente fazer um Varejista diferente. Obrigadíssimo, viu, Karine? Eu que agradeço, Rodrigo, é um prazer ter você aqui. Esse é um espaço que a gente gosta muito de aproveitar, porque eu acho que ele representa muito de quem nós somos, né? A gente, às vezes, tem um pouco de curiosidade para saber como é um equipamento desses, um ATM ou um Atmo, que a gente vai falar aqui com certeza. E esse é o espaço onde a gente consegue não só ver o equipamento em si funcionando, mas ver ele por dentro também. Então, depois eu vou te convidar para dar um rolê por aí. Sim, não, isso é maravilhoso. E isso que eu falei do espaço, desse programa especial, quando às vezes a gente traz algum convidado, um empresário, às vezes de franquia, pessoal do varejo, eu falo, poxa, eu queria fazer um programa lá dentro da sua loja para ficar mais contextualizado, né? E às vezes não é possível, porque a loja tem operação, etc. E aqui na TecBan a gente conseguiu. Mas eu tenho que já começar com as perguntas provocativas. Quem me conhece, assim, entrevistando aqui no programa, eu costumo perguntar aquilo que o pessoal de casa quer perguntar. TecBan, até onde eu sei, por favor, só para contextualizar todo mundo, é a dona, vamos colocar assim, sem termos técnicos, do Banco 24 Horas. Exatamente. Que é uma grande marca super conhecida. Tô certo? Certíssimo. Então, Banco 24 Horas é um produto da empresa TecBan. Isso. E a empresa TecBan é gerida pelos principais bancos aí do Brasil. Perfeito? Exatamente, né? Os principais bancos do Brasil são acionistas da TecBan e o nosso principal produto é o Banco 24 Horas. Hoje a gente tem outros produtos que complementam o ecossistema de pagamentos como um todo, mas o Banco 24 Horas é o mais representativo. É o principal representativo. O Banco 24 Horas existe há quantos anos? O Banco 24 Horas está completando 43 anos esse ano, então uma operação que já está bastante sólida, bastante bem estabelecida no país. E a ideia do Banco 24 Horas foi ser o banco, por meio dos acionistas, como você falou, fora das agências, né? Exatamente. Ou seja, em espaços que as agências não estavam presentes, o Banco 24 Horas era, vamos chamar assim, um mini banco, pelo menos ali para o saque, para o depósito, para acontecer. Essa foi a ideia. Um banco que acaba sendo compartilhado, né? Onde clientes de muitas instituições financeiras podem fazer uso do seu banco através dessas máquinas. E é engraçado isso porque a marca Banco 24 Horas hoje é tão forte quanto os próprios bancos, né? Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, enfim. Os bancos como um todo, o Itaú, tem uma marca forte, obviamente. Todo mundo aqui conhece esses bancos que eu estou citando. E aqui livre para a gente falar de marca, tá, gente? Como sempre aqui no Varejista, livre para a gente falar de marca. E o Banco 24 Horas, tem gente que acha que é um outro banco, né? Que acha que é de tão forte que é a marca, né? Exato, mas o Banco 24 Horas ele tem um awareness, como a gente fala, um conhecimento de marca de 95% das pessoas. Isso significa que não só ele é conhecido, como as pessoas sabem exatamente o que vão encontrar quando se deparam com um equipamento como esse. Seja um equipamento vermelho, grande, ou um equipamento que tem só um adesivinho escrito conectado à rede 24 horas, por exemplo. 95% de awareness é muito forte, né? Muito forte. Para o pessoal de casa entender, esse 95% é das pessoas que têm contato com a marca, 95% sabem exatamente o que significa a marca. Então, é um número muito alto. Sim. E essa força toda nesse cenário digital que a gente vive hoje, né? Uma das questões que eu estava conversando aqui com a Karine antes de começar é assim, poxa, eu acho que é uma das primeiras dúvidas, né? Banco 24 Horas trabalha com numerário, ou seja, dinheiro. Perfeito. Detalhe importante dizer, sempre que a gente se referir aqui a numerário, a gente está falando de dinheiro, para não ter nenhuma dúvida. Banco 24 Horas lida com dinheiro, certo? Com numerário. Sim. Físico, nota sobre nota.
correto? O principal uso é para saques, né? Então, nota sobre nota. Mas com o tempo, muitas outras transações digitais estão presentes também. Então, é possível pagar uma conta, é possível fazer um empréstimo, e aí sim você retira o dinheiro, é possível, enfim, fazer tirar um extrato da sua conta. Então, tem serviços digitais, por isso que a gente fala que a gente até integra o físico com o digital, né? Mas, sem sombra de dúvida, a principal transação feita no banco 24 horas é o saque. É o saque. E aí, por isso que eu fiz essa contextualização para vocês, porque um primeiro ponto que eu fiquei pensando, e me interessou muito essa pauta, por isso que a gente está aqui, com o fenômeno do Pix. A gente precisa falar disso, né? Com o fenômeno do Pix, que tem um crescimento vertiginoso aí, né? Então, o número de operações cada vez mais crescendo. A primeira ideia que se tem é que o dinheiro, o numerário, né, morreu. Perfeito. Eu, por exemplo, e aí estou falando da minha bolha, né? Então, eu, por exemplo, não me lembro a última vez que eu coloquei dinheiro na minha carteira. Né? Eu devo ter colocado por alguma questão pontual, mas muito pouco. Perfeito. Só que o Brasil é muito maior do que isso. E acho que é muito interessante de trazer esse questionamento para você esclarecer, né? As pessoas acham que as bolhas que a gente vive fazem parte do Brasil. E o Brasil são muitos países dentro do Brasil nesse sentido. Queria que você tivesse à vontade para falar sobre isso, que eu acho que é muito importante esse esclarecimento, não pelo Banco 24 Horas em si, mas para as pessoas entenderem o tamanho do nosso país. Claro. O Pix, de fato, ele chega e muda muito a forma como as pessoas se relacionam com o dinheiro, né? Não só o dinheiro, mas também com todos os outros meios de pagamento. Acho que o Pix entra como uma alternativa muito importante, muito interessante, inclusive é um orgulho do nosso país, de uma certa forma, um meio de pagamento tão inclusivo e que permitiu que tantas pessoas conseguissem, de alguma forma, se servir do mercado financeiro. Mas ele, de fato, coloca uma pressão muito grande sobre o uso do numerário, né? A gente não acredita que vai acabar as pessoas vão deixar de usar dinheiro, né? Mesmo quando a gente olha para outras economias que são muito mais digitalizadas do que a nossa, né? Os países nórdicos, enfim, algumas economias europeias e tudo, o dinheiro não morreu. Né? Ele reduziu a sua participação no mercado. No nosso país, eu acho que existe ainda uma complexidade adicional, muito em função do que você falou. É um país de muitos países. Né? A gente aqui vive uma realidade, eu, você e talvez parte das pessoas que estão nos acompanhando, né? Onde, de fato, elas não se lembram da última vez onde elas tiveram dinheiro na carteira. Mas não é assim. No Brasil todo, muito ao contrário. Né? 70% das pessoas ainda usam dinheiro físico, né? São as fontes que a gente tem, e a gente percebe que cada vez que a gente vai mais para o interior, mais para as regiões norte, nordeste, isso vai ficando cada vez mais invertido. Né? Mais gente usando mais dinheiro menos do que os demais meios de pagamento. E aí a gente tem uma série de razões. Né? A gente tem uma população que ainda tem baixo acesso a bancarização de uma forma geral. As agências não estão presentes no país todo, então muitos clientes que preferem ser assistidos fisicamente, eles não têm essa presença física de uma agência na sua região e eles precisariam se deslocar. Existe a questão de conectividade, né? Para que você acesse o Pix, você tem que ter conexão. Nem sempre se tem conexão. Então, assim, tem vários fatores que corroboram para que o dinheiro continue circulando de uma forma importante na nossa economia, né? Isso, voltando à sua pergunta, isso põe para a Tecban uma pressão no nosso negócio, porque a gente precisa olhar a forma como a gente serve o país e como a gente garante que esse ecossistema se mantenha interessante, eficiente, né? E ao mesmo tempo se adaptar a essa nova realidade. Então, eu acho que a gente vem fazendo algumas modificações. A gente tem hoje produtos diferentes. A gente tem o produto mais tradicional que as pessoas conhecem, que é um ATM que tem 8.000 cédulas, que a gente chama mais ou menos, né? Um ATM vermelho. O ATM é o famoso caixa eletrônico. Caixa eletrônico. É o banco 24 horas vermelho que a gente encontra do shopping, que a gente encontra no aeroporto, que a gente encontra dentro de uma farmácia ou de um supermercado. Daquelas lojas de conveniência, de posto de gasolina. Exatamente, né? Então esse é o produto tradicional, nosso primeiro produto, né? Mas hoje a gente já lançou
outros produtos que têm sido super bem aceitos no mercado, e aí é a questão de como a gente balanceia a presença física, né? Como a gente garante o acesso a essa população. Então a gente tem aqui, por exemplo, aqui do nosso lado esse equipamento que a gente chama de Atimo. Tá. Né? Ele é um banco 24 horas compacto. Ele é aquele caixa enorme, né? Aquele caixa enorme, caixa eletrônico, que foi reduzido a esse tamanho aqui. Exatamente. O que ele não tem são as cédulas. Tá. Né? Então, onde a gente normalmente tem o banco 24 horas compacto ou Atimo, né? A gente tem esse equipamento colocado em um parceiro, em um varejista, que tem a necessidade, por um lado, né, de gerir a sua sangria melhor, ou seja, o dinheiro que ele recebe, como ele pode operar com esse dinheiro, porque o dinheiro, uma vez, né, a pessoa faz uma compra em dinheiro. Esse varejista, ele fica com esse dinheiro no caixa, ele tem algumas alternativas. Ele tem que depositar na conta dele no banco. Se ele está próximo de um banco, mais fácil. Se ele não está tão próximo assim, dependendo do volume, ele vai precisar de uma guarda de valores, que vai ter que levar isso, né, até o seu banco, enfim. E aí tem outros impactos. Tem a questão de segurança, tem a questão da remuneração desse dinheiro no tempo. Né? Então, muitos deles gostam muito do Atimo, porque a gente coloca esse equipamento, ele tem todas as transações de um banco 24 horas, quase todas. Né? E aí varia muito de banco para banco. Cada banco define qual é o seu grupo de transações que vai estar presente. E quando o cliente vai até esse varejista, ele saca, na verdade, o dinheiro que está no caixa do varejista. Então, a gente não tem dinheiro A aqui. cédula em si, o numerário, como você chama, está no caixa do varejista. Está no caixa do varejista. Ele chega com o cartão, com o celular dele, por um QR Code, alguma coisa, acessa como se fosse um caixa eletrônico normal. Exatamente. Por exemplo, faz um saque de R$100, é autorizado e o valor físico, a nota, sai ali do caixa do varejista. Exatamente. Né? O que é muito interessante para esse varejista, porque toda essa cadeia que eu comentei de se ele precisa de guarda de valores, sim ou não, se vai dormir o dinheiro no caixa, ele resolve, porque na medida em que ele entrega esse dinheiro ao cliente, a gente, a Tecban, acredita esse dinheiro na conta dele, né, através do banco parceiro, do banco onde ele tem, enfim, relacionamento e tudo mais. E para o cliente é muito bom, porque ele passa a ter acesso, né, a operações financeiras muitas vezes em cidades desassistidas. Hoje a gente tem mais de 1000 Atimos espalhados pelo Brasil. O nosso objetivo é chegar até o fim do ano com 2000 e a gente tem uma meta de expandir muito porque a vai presença fazer muito desse mais equipamento. sentido uma presença desse equipamento do que equipamento grande. Exatamente. Até pelo espaço e por uma série de outras coisas voltadas a isso. E tem um aspecto social super interessante também. Como muitas vezes esse equipamento é o único contato que uma determinada população tem com o seu banco, né? O que ele acaba promovendo é que o dinheiro acaba circulando melhor naquela região. Se antes as pessoas precisavam, seja o varejista ou a pessoa que precisa sacar dinheiro, enfim, precisa pagar uma conta, precisava se deslocar muitas vezes quilômetros para chegar numa cidade onde existe uma agência, hoje ele faz isso na sua própria cidade. Não sei se você pode dizer, ou pelo menos um percentual aproximado, isso ajuda o varejista a ter mais circulação na loja? Ajuda e muito. E muito, porque eu me lembro, por exemplo, quando eu vou acessar, por exemplo, eu preciso de um dinheiro especificamente, e vou fazer um saque, isso já faz tempo que eu não faço, como eu mesmo disse, mas quando eu fazia, eu entrava, por exemplo, numa loja de conveniência, fazia lá o saque e acabava comprando alguma coisa para levar. Vocês têm esse dado no varejo, ou seja, a presença do Atimo melhora a circulação de pessoas ali dentro da loja? Melhora muito. E a gente tem, o Banco 24 Horas também consegue fazer pesquisas, então de vez em quando a gente faz algumas pesquisas para entender um pouco melhor o comportamento do usuário, o que ele espera, que tipo de transação ele gostaria que tivesse. E a gente recentemente fez uma pesquisa do como ele usa e quantas vezes ele vai e quando ele vai, o que ele faz. Né? E a gente se surpreendeu, a gente sabia que os valores os números eram importantes, mas 50% das pessoas, e é 50 mesmo, 50 redondinho, 50% das pessoas disseram que elas, quando sacam, aproveitam para fazer compras na loja. Então, em linhas gerais, né, a gente não só consegue atrair pela questão da marca, porque a pessoa vê que tem um adesivo, alguma coisa, e entra para... Enfim, para fazer o que ela precisa. E ela entra com o objetivo de tirar o dinheiro e de sacar. Ela entra com o objetivo de usar o banco 24 horas, sacar, fazer um pagamento, um empréstimo, seja o que for, mas ela aproveita que ela está ali, que ela já está com dinheiro e ela acaba se servindo do lojista. Isso para o varejista é muito bom, né? É um ativo super importante. E é tranquilo para o varejista? Tem muito varejista que assiste a gente, tem alguns empresários que
vêm bastante no programa e também assistem e podem estar falando, poxa, eu queria um desse lá, é tranquilo entrar em contato com vocês? Super o varejo? Tranquilo, a gente tem essas informações todas no nosso site, uma equipe grande comercial para assistir. Pequeno, médio e grande varejista. Pequeno, médio e grande varejista. Hoje a gente tem a gente está organizado de forma a atender as especificidades de cada um deles. Então a gente tem dentro da estrutura de varejo um grupo que olha contas nacionais, um grupo que olha varejistas regionais e um grupo que olha o pequeno varejista, que muitas vezes está interessado no Átimo, que tem uma particularidade na sua cidade, ou enfim, que precisa de uma solução talvez mais enxuta, né, um guarda de valores, ou mesmo questões de conectividade, né, eu acho que uma curiosidade da TecBan como um todo, a gente nasce e cresce no entorno do ATM, né, do ATM grande, do vermelho, desses que estão aqui atrás de nós. Né? Mas como nós somos uma empresa de tecnologia e a gente é reconhecido no mercado pela robustez dessa solução, boa parte dos ativos que está dentro desse equipamento também é fornecido para os varejistas hoje de forma apartada. Não necessariamente ele precisa ter um banco 24 horas no estabelecimento dele para que ele seja assistido, por exemplo, pela nossa guarda de valores. Ou então para que ele tenha um equipamento de conectividade que a gente tem, que é o que garante uma disponibilidade altíssima desses equipamentos e também vem sendo um aliado super importante dos nossos clientes para garantir que eles estejam sempre conectados e que eles possam garantir que os demais pagamentos estejam funcionando dentro das lojas. Explica melhor deles. Um pouco o que você citou de guarda de valores. Perfeito. Principalmente porque a gente se conecta muito com o varejista e você citou isso como um benefício para o varejista. Exato. Né? Como é que ele pode entender isso como um benefício? Só para quem está assistindo entender um pouquinho melhor. Hoje, dentro do guarda-chuva da TecBan, a gente tem algumas verticais que nasceram a princípio para servir o banco 24 horas, mas que ganharam corpo e se tornaram tão relevantes que hoje são comercializadas individualmente e o varejista, enfim, de todos os tamanhos pode fazer uso delas. Né? Então a gente tem uma vertical que é a vertical, talvez a segunda mais conhecida, que é a guarda de valores. Né? Então é onde a gente faz recolhimento, abastecimento de numerário, é onde a gente tem cofres inteligentes, enfim, uma série de soluções para o varejista para que ele possa gerir com mais segurança e mais eficiência os recursos que ele recebe dentro do seu estabelecimento. A gente tem uma vertical de conectividade, por exemplo, né, onde a gente tem modems que são inteligentes e tem toda uma tecnologia que foi desenvolvida pela própria TecBan para garantir um altíssimo índice de disponibilidade dentro das lojas. Né? Então, modems, por exemplo, que operam com 2 chips e que tem uma inteligência para que quando um não está operando, não está funcionando tão bem, o outro assuma e assim por diante. Isso é comercializado para o varejista. Então, a gente hoje tem dentro do nosso portfólio de clientes varejistas de todos os tamanhos. Isso é importante você falar, né? Então, quem está assistindo o programa, por exemplo, não são só os grandes varejistas que podem ter essas soluções, né? Muito ao contrário. A gente tem pequenos varejistas que são clientes nossos, muitas vezes com um Átimo e, eventualmente, com equipamento de conectividade, um desses modems que a gente tem. A gente tem varejistas que já têm aí soluções um pouco mais robustas de tesouraria, como cofres inteligentes, onde ele consegue ir depositando o dinheiro que ele vai recebendo e a guarda de valor chega para retirar esse dinheiro com uma frequência menor, não precisa ir lá, sei lá, todo dia, ou enfim, a cada 2, 3 dias. E a gente tem grandes varejistas que daí tem uma solução super completa que passa por cofres inteligentes, passa por guarda de valor, passa por uma série de equipamentos grandes e pequenos, né? Então a gente tem, por exemplo, redes de supermercados espalhadas no Brasil, onde dependendo da cidade eu tenho um equipamento grande de 8.000 cédulas, né? Dependendo da filial que ele tenha, eu tenho um Átimo. E quais dessas atuações de varejo, por exemplo, supermercado, eu falei de loja de conveniência, você citou algumas outras, quais hoje são as principais atuações? Onde está mais presente um ATM ou um Átimo? Eu diria que hoje setor, assim, os setores que enfim, são mais consumidores dos nossos serviços são os supermercados, né, as farmácias e os postos de gasolina. Né? A gente tem outros varejistas também, a gente tem uma série de varejistas, por exemplo, de vestuário, né, onde são clientes nossos para guarda de valores. Então, mas já esse é o Átimo já, né? Se for ter um produto, não?
Se quiser um produto conectado à rede do banco 24 horas, muitas vezes o Atmo é a melhor solução. Porque eu fico pensando assim, quando você fala de uma loja de conveniência num posto, de uma farmácia e de um supermercado, são lojas maiores do ponto de vista do tamanho mesmo, tamanho físico mesmo. Quando você vai para um varejo, uma loja de calçado, uma loja de acessórios, etc., se você colocar, eu estou dizendo do ponto de vista do tamanho, é muito grande, quase que fica, do ponto de vista do tamanho, sempre lembrando, um trambolho ali dentro. Fica uma coisa desproporcional. Aí funciona mais um Atmo. Acho que é isso que... A gente tem Porque o meu interesse com isso é chegar pro varejista e falar, vamos melhorar a circulação da loja, né? A gente tem alguns tipos de equipamentos. Então, a gente tem o equipamento tradicional, o mais antigo que o pessoal conhece do Banco 24 Horas, que é um equipamento que ele só é possível fazer o saque, não é possível fazer o depósito. Sim, você só consegue tirar dinheiro e não colocar dinheiro lá. Exatamente, não colocar. A gente já tem um equipamento que a gente chama que é um equipamento reciclador, né? Um equipamento onde o varejista daí já pode fazer o depósito sem envelope, sem nada. Ele pega um bolinho de dinheiro, coloca na bandeja, a máquina mesmo conta e ele faz um reuso desse dinheiro. Então, na prática, ele não só consegue armazenar o dinheiro que ele recebeu na loja, como ele evita que a guarda de valores tem aqui muitas vezes no seu estabelecimento, porque esse dinheiro ele é dispensado para o cliente que chega lá para fazer um saque, né, num equipamento desses. E aí eu tenho um equipamento ainda mais, um pouco mais compacto, que a gente chama de ATM Lite, aí um número menor de cédulas, justamente talvez para um estabelecimento que não tenha esse volume todo de notas e não faça sentido para ele. Também reciclador, um equipamento que também é possível depositar e sacar. E por último, então, o Atmo, que daí já é aquela lógica que eu comentei contigo na pergunta anterior, que o dinheiro sai do caixa do estabelecimento comercial, não tem cédula. E vocês ajudam também no trabalho, porque assim, ao mesmo tempo que eu estou buscando incentivar o varejista, porque veja, por que eu estou fazendo essa pergunta e por que eu falo tanto de incentivo? Quando eu trago os varejistas aqui, a gente fala muito, o que a gente faz para melhorar a experiência no ponto de venda? Que a gente já não chama mais de ponto de venda, chama ponto de experiência. Perfeito. Então, quanto mais eu coloco circulação lá dentro, melhor fica a minha possibilidade de fazer venda. Sem dúvida. Então, isso é muito importante. Ao mesmo tempo, tem varejista pensando, poxa vida, mas eu vou trazer o pessoal aqui para usar dinheiro, existe uma questão toda de segurança. Como é que vocês trabalham na logística de entrega e retirada desses valores? Vocês ajudam o varejista nesse sentido? A gente ajuda não só no treinamento, mas também com todo o expertise e com o treinamento dos nossos próprios funcionários, né? Quando a gente fala de, não do Atmo, mas dos outros equipamentos onde existe abastecimento, né, a gente tem uma equipe própria, né, dentro da nossa guarda de valores, que é quem faz, muitas vezes, o abastecimento e a retirada desse numerário. Então, esse pessoal ele é muito bem treinado por nós, e mesmo quando a gente precisa, de alguma forma, trabalhar com algum parceiro, do ponto de vista, né, de guarda de valores, a gente tem clientes que preferem fazer o seu abastecimento, tem outros contratos, enfim, esses parceiros também passam por treinamentos dados por nós, dentro da Universidade Tecban, para garantir o maior nível de segurança possível. Então, o varejista faz parte, de alguma forma, dessa Universidade de Tecban, no sentido de entender o funcionamento de tudo isso? A ideia é que ele possa fazer treinamentos e entender como melhor usar e gerir o seu estabelecimento do ponto de vista do numerário, né, e como os nossos equipamentos possam ajudá-los. Sim, a Universidade Tecban tem uma série de cursos para suportar esse varejista. E você lá no começo falou para mim que os grandes bancos, né, a gente está falando de Itaú, Bradesco, Santander, se não me engano, Banco do Brasil e Caixa, é isso? Falei certo? São os acionistas. Sim. Mas há mais bancos cadastrados no Banco 24 Horas, né? Tem gente já falando, e o meu cartão do... Pode falar a marca aqui, tá tudo bem. E o meu cartão do Nubank, e o meu cartão do C6, do Inter, funciona também? Todos esses funcionam. A gente tem 150 instituições associadas ou conectadas ao Banco 24 Horas. Então, eu hoje desconheço um banco, é possível que exista, mas eu desconheço um banco, uma instituição financeira que não permita seja que os seus clientes usem o Banco 24 Horas. E para as operações como um todo que todos os outros bancos têm? Exato. A gente chama de offering, né? Mas o grupo de transações que está presente para cada banco é uma decisão estratégica do banco. É do banco. Isso. Não é da funcionalidade da máquina. Não é da funcionalidade. O banco tem que fazer uma conexão e tem que querer disponibilizar aquela
transação para o seu cliente. Então, a gente tem alguns bancos, a gente tem bancos que têm hoje quase 90 transações disponíveis no Banco 24 Horas e tem outros que operam com um set mais limitado, que normalmente é saque, saldo, extrato, depósito, empréstimo. Esses são, acho que, as principais transações que eles oferecem. No próximo bloco eu vou querer falar do futuro, mas antes da gente encerrar esse, eu quero voltar lá na minha primeira pergunta, porque depois que você fez todo esse caminho, acho que a coisa ficou um pouco mais clara para mim do ponto de vista dos Brasis que existem, né? Definitivamente, depois que você me contou tudo isso, e como eu falei, no próximo bloco a gente vai falar de futuro. O dinheiro não morreu, né? Muito Não pelo morreu. contrário, né? A gente escuta e a gente lê nas matérias da mídia de que o Pix está dominando completamente, mas quando você me dá todo esse cenário, eu vejo o interior das grandes cidades, mesmo São Paulo, né, que é uma cidade que tem aí uma questão toda de digitalização, a cidade em si, mas tem todo o interior que ainda não recebeu isso. Você tem o Rio de Janeiro como a cidade, como a capital, mas você tem o interior. Você pega, por exemplo, Minas Gerais, você tem BH ali, obviamente mais digital, etc., mas você tem um interior muito grande. E olha que eu falei só de 3 estados. Isso. Se a gente for para o Brasil inteiro, você falou que 70% das pessoas ainda utilizam o numerário, que é o que a gente chama de dinheiro. Exatamente. Definitivamente não morreu, né? Não morreu de jeito nenhum. E eu acho que, muito provavelmente, a gente não deve ver uma redução tão expressiva nos próximos anos. É claro que a gente vem vendo uma queda ano a ano, né? E a gente mede isso. Acho que talvez a TecBan seja a empresa que consiga ver isso mais fortemente no mercado, justamente pela conexão, pela presença. Mas a gente entende que o numerário segue sendo muito utilizado, né? E utilizado da forma... Tem o cliente, por exemplo, que é o pensionista do INSS hoje. Esse é um cliente que é um cliente, muitas vezes, que saca todo o dinheiro quase que de uma vez. Né? Quando a gente acompanha os perfis desses clientes, né, ele vai 1 ou 2 vezes, saca o dinheiro dele e faz tudo o que ele precisa naquele mês com esse dinheiro. Né? A gente tem aquelas pessoas que ainda recebem dinheiro. Tem muita gente que recebe dinheiro. Né? Quando a gente vai para segmentos que estão muito relacionados, por exemplo, ao agronegócio, existe o pagamento, ele é feito muitas vezes em dinheiro. E as pessoas né? tiram mesmo o dinheiro e levam todo o dinheiro. E usam o dinheiro. Elas usam o dinheiro no dia a dia. Elas usam o dinheiro na venda, né, do seu Zé, elas usam o dinheiro na farmácia, elas usam o dinheiro para pagar as despesas das crianças e assim por diante. É uma cultura que às vezes a gente aqui completamente eliminou por algum motivo. A gente aqui, eu digo, por exemplo, numa grande cidade, não só São Paulo, e que a gente tem um Brasil inteiro ainda para entender, e não só entender, como atender da melhor forma possível. Exato. E justamente agora, depois de a gente ter conversado, né, Karine, muito sobre as operações como um todo, chegou a hora de a gente falar de futuro, né? Perfeito. Por mais que a gente saiba que o dinheiro ainda existe, você falou de 70%, existe um caminho digital, sem dúvida, né, que está acontecendo, e esse caminho digital entende-se uma curva aí, talvez para baixo no uso do dinheiro, talvez para cima no uso digital, conexão em alguns outros lugares, etc. Mas claro, como você falou muito bem, pega a própria Noruega que você citou, países nórdicos, que já são super estabelecidos e que o dinheiro continua existindo. Exato. Né? O que a TecBan, que é a marca do produto Banco 24 Horas, vamos chamar assim, o que vocês pensam para o futuro no atendimento? Abrir cada vez mais os Atmos ou outras ferramentas compactas? Você acha que essa máquina maior que está aqui atrás, todo mundo está vendo, esse ATM, né, que é o que a gente fala de caixa eletrônico, esse sim tende a não existir mais? O que vocês estão projetando para os próximos 5 anos? O que está aquele bastidor da reunião de diretoria que a gente adora, né? Perfeito. O que está nesses bastidores para os próximos 5 anos? Acho que a gente tem que pensar em como racionalizar o uso desses equipamentos e como distribuir isso de uma forma inteligente que permita que a população ela seja bem servida, mas ao mesmo tempo que não onere tanto as operações dos bancos, da própria TecBan, enfim, como a gente garante uma operação que seja compartilhada o suficiente e bem posicionada o suficiente para que a população esteja bem assistida e a gente também consiga, de alguma forma, garantir que o acionista está sendo corretamente remunerado e assim por diante. Hoje, a TecBan, ela é, como eu comentei, a empresa que concentra esses equipamentos fora de agência.
né? Mas existe um volume muito grande de equipamentos que hoje estão dentro de agências, dos acionistas da TecBan, dos clientes da TecBan, enfim. No passado, esses equipamentos, eles de alguma forma representavam algum diferencial competitivo, né? Quando você tinha muitos equipamentos, o cliente poderia se interessar mais ou menos por uma instituição porque ele teria mais acesso. Localização ainda é um ponto super importante, mas será que a quantidade de equipamentos que a gente tem hoje no mercado, considerando que o número de transações e o volume de recursos que vai estar presente dentro dessas máquinas, é o melhor número que a gente tem? Será que não é uma ressignificação da agência do banco? Porque eu fico pensando assim, agora que você falou isso, o número de agências dos grandes bancos diminuiu. Exato. Isso é um fato. E na medida que diminui, você pega um Brasil que tem uma capilaridade, que precisa, aliás, de uma capilaridade para ser atendido muito grande. Então você diminui o número de agências, por consequência, você diminui o número de pontos de presença desses bancos. Perfeito. Não é mais negócio para um banco, possivelmente, e eu sempre olho os bancos nesse sentido até da questão imobiliária, né? Perfeito. Se eles estão diminuindo, puxa, não é mais negócio para eles. Porque não é falta de dinheiro para o banco pagar um aluguel de uma agência, mas não é mais negócio para eles. Só que ao mesmo tempo eles precisam estar presentes. Talvez é uma ressignificação do que é uma agência bancária. Total. Por meio dos Atmos e do ATM. Total. Faz sentido isso que eu estou dizendo? A gente já vê algum movimento nesse sentido, né? Então, se a gente parar para pensar, a maior parte dos bancos que têm agências hoje já está transformando essas agências, né? Aquelas agências que a gente conhecia enormes, com uma bateria enorme de caixas, de pessoas trabalhando, elas já não... Filas enormes. Filas enormes. Isso hoje já não existe tanto assim, né? Boa parte dos bancos hoje já oferece aos seus clientes salas de negócios, hall de negócios, cada um chama de um jeito diferente, mas basicamente onde ele tem uma equipe comercial, uma equipe que está ali para atender o cliente nas suas particularidades e um set de ATMs, né? E o cliente acaba se servindo do ATM, ele não tem mais ali a figura do caixa. Né? Então, isso faz com que... Isso é só um dos movimentos, né? E ele vem se intensificando ao longo do tempo. Como você disse, na medida em que isso vai acontecendo, algumas regiões vão ficando menos assistidas. Né? E a gente entra aqui como um player importante para justamente colocar esses equipamentos nessas regiões e garantir que aquela população ela segue sendo atendida pela instituição que ela escolheu ser cliente. Né? Não só esses equipamentos, mas como todos os outros menores. Né? A gente, durante muitos anos, só tinha esse equipamento que o nosso CEO brinca que é o equipamento de 1,5 tonelada, né? Porque é mais ou menos isso que pesa um equipamento. Eu ia falar, é real isso? É real, 1,5 tonelada. E precisa de todo um preparo para que você possa colocar um equipamento de 1,5 tonelada. Mas agora a gente talvez já não precise mais desses equipamentos em todos os lugares. Então, como a gente... Eu comentei contigo que a gente vai lançar o ATM Lite, né? A gente tem as máquinas que são recicladoras. Então, gestão de parque, como a gente posiciona essas máquinas e garante que, né, o cliente possa sacar e receber. Né? Na verdade, o varejista possa sacar e receber. Não deixa de ser cliente, mas ele não é o cliente que saca. Exatamente. Como é que eu garanto que, eventualmente, uma população que está numa região mais remota, de difícil acesso, que ela também possa se servir sem que ela tenha um transtorno logístico para sua família. Mas tem um detalhe importante que eu falei dessa ressignificação, que é um princípio básico de marketing hoje que se fala muito. Marketing que eu digo de todas as empresas, que assim, você precisa estar onde o seu cliente está. Ora, se você está diminuindo a sua presença física, número de agências, que você andava numa rua, numa avenida, você via vários bancos com as suas agências lá, isso está diminuindo por óbvio. Só que aí você ressignifica isso, presente no lugar onde o seu cliente está fazendo compra, você aumenta a tua presença, né, sem você ter problema com a diminuição de agência, né? Exatamente isso. E o Banco 24 Horas, ele cai como uma luva nisso, porque ele é um equipamento que permite que vários clientes de vários bancos também possam assistir. Então, quando você vê uma cidade, né, onde eventualmente só existe a agência de um determinado banco, mas você tem um Banco 24 Horas... Né? O cliente de outras instituições, tem uma série de instituições digitais que são enormes no nosso país hoje, né? Que tem uma representatividade incrível. Né? A gente vê, enfim, bancos digitais com 100 milhões de clientes, 80 milhões de clientes, é muita 30 gente, milhões né? de clientes. É muita gente. Né? Essas pessoas estão espalhadas, 100 obviamente. milhões de clientes, banco digital? Essas pessoas estão espalhadas pelo Brasil todo e são clientes do Banco 24 Horas, estão associados ao Banco 24 Horas. Quando a gente vê clientes dessas grandes instituições digitais que estão presentes no nosso país, Nubank, C6, Inter, eles usam 100% do nosso parque. Mas é interessante então você falar isso, porque se a gente parar para pensar como Banco 24 Horas, no sentido de ter os clientes agregados dos outros bancos, no sentido da funcionalidade, não sei se você tem aí de cabeça, se não tiver, tá tudo bem também. Qual o número de clientes que o Banco 24 Horas atende somando tudo isso?
O Brasil inteiro. Eu consigo te dizer o número de cartões que passam pelas Cartões. nossas máquinas, né? A gente transaciona 30 milhões de cartões, mais ou menos, por mês em cada um, no nosso parque todo. E a gente tem 30 milhões de cartões por mês. Cartões por mês. E aí pode ser mais de um cliente, né? Porque daí eu não tenho condição, eu não chego exatamente no indivíduo, né? Sim. Eu consigo ver. Vamos colocar pensando assim, não é usuário único, né? Exatamente. Né? E a gente atende hoje 170 milhões, né, de pessoas. Então, era esse número que eu queria chegar. É um volume 30 milhões de cartões significativo. Utilizados por mês, 170 milhões de pessoas atendidas de alguma forma. Exatamente. Obviamente são números médios, não são números precisos, né? Então, assim, isso é muito relevante, né? É muito relevante. Hoje circulam no Banco 24 Horas 2,9% do PIB do Brasil no ano. Tá bom. Quase 3% do PIB do país faz parte das transações do Banco 24 Horas. Exatamente. E tem gente que acha que o dinheiro ia morrer, né? Exatamente. Você vê a pergunta lá do início, quando a gente chega aqui no final, amarrando tudo, como a gente está falando de um valor muito expressivo para a economia do país. É muito significativo. Muitas vezes esses equipamentos são a única alternativa que uma família tem, enfim, dentro da sua região. E a gente tem um orgulho danado de alguma forma, desempenhar um papel social também dentro do ecossistema financeiro. E como é que você enxerga nesse sentido, então, a questão do cartão físico, já que a gente está falando de futuro? O cartão físico, por exemplo, eu utilizo no meu celular. O meu cartão físico fica guardado para uma emergência. Você acha que também o cartão físico ele vai se ressignificar e até morrer para esses aparelhos? Ou ainda ele é mais utilizado, e aí talvez um dado novo aqui que eu não tenho, ou ele ainda é mais utilizado do que o celular? Você tem esse dado ou não? Ele é mais utilizado do que o celular dentro dos nossos equipamentos, sem sombra de dúvida. Agora, o que a gente tem, uma particularidade super interessante do Banco 24 Horas, é que a gente tem um sistema de biometria que foi desenvolvido por nós, né, que está presente no ATM, está presente num ATM tradicional, que permite que o cliente se sirva desses equipamentos sem necessariamente ter um cartão presente. Né? E, obviamente, cada banco tem suas regras. Cada banco diz que pode sacar até X reais, se for via biometria, por questões de segurança e tudo mais. Mas, enfim, as instituições que já trabalham com biometria, né, elas acabam garantindo aos seus clientes um nível de segurança e um nível de acesso muito diferente através desses equipamentos. E o que a gente tem visto são instituições muito tradicionais investirem cada vez mais, porque a biometria ela traz um componente de segurança muito importante. Ainda que, muitas delas, inclusive, ainda que se peça o cartão, pede para colocar o dedo, pede para colocar a palma, enfim. E você acha que tem uma questão cultural do brasileiro? Principalmente quando a gente pensa, e eu tô adorando esse papo quando a gente fala dos Brasis, que eu acho muito importante, né? Porque quando vem os empresários aqui, tô até me dirigindo a você de casa, a gente traz muitas questões que envolvem São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes cidades. Quando a gente começa a descobrir esses Brasis, eu conheço bastante o Brasil, viajo bastante o Brasil, mas a gente se depara às vezes com algumas realidades muito interessantes. Você acha que é cultural do brasileiro ainda o uso do dinheiro? Eu acho que talvez sim, eu acho que Porque quando você cita assim, um pensionista, vai lá, ele pega, saca todo o dinheiro e ele usa. Você citou um outro caso de pessoa que tira o dinheiro, mas paga lá alguma coisa da escola do filho, paga todo o dinheiro. Em algumas regiões isso ainda é talvez cultural, né? Eu acho que sim, acho que tem um componente cultural que não acho que é uma particularidade do Brasil, propriamente dito, mas as pessoas se sentem seguras em ter. Né, em ter a posse. Segurar ali o dinheiro. Em segurar, né? Eu já ouvi algumas pessoas, normalmente as pessoas mais velhas, assim, que talvez sejam de uma outra geração, falando, pô, você vale quanto você tem na carteira, né? Você já ouviu isso? As pessoas falando isso? Essa expressão enfim, é bem conhecida. Então, eu acho que existe, sim, uma cultura de se usar o dinheiro, uma segurança, uma certa de segurança de você ter dinheiro na mão. Entendi. Né? Se sente segura mesmo, né? Até psicologicamente. Mas aí pra gente ir pro encerramento. Quantos ATMs hoje você falou que tem o Banco 24 Horas? 24 mil ATMs grandes como esse aqui e hoje 1.000 Atmos indo a 2.000 até o fim do ano. E aquele Atmo Lite, qual que é a sua expectativa de números para o final do ano? Esse ATM Lite, se é que ainda esse ano vai ser realmente efetivado,
É porque você chegou a falar de 2.000 até o final do ano dos Isso, Atmos. Isso. Existe uma tendência de diminuir o ATM, aumentar o Atmo e aumentar o Atmo Lite? Qual é essa projeção para vocês? Eu não diria que diminuir os ATMs. Na verdade, a gente está fazendo uma troca entre equipamentos que só dispensam dinheiro e equipamentos que também recebem dinheiro. Então, a gente está muito mais trocando o parque, né, e garantindo que um volume maior de equipamentos que a gente tenha nas ruas sejam equipamentos que também sejam recicladores. Né? Hoje a gente tem um pouco menos de 4 mil, dos 24 mil equipamentos que a gente tem, um pouco menos de 4 mil são recicladores e a nossa intenção é chegar a 8 mil. Só lembra aqui que são os recicladores, só para quem não acompanha. Os recicladores são aqueles que permitem também o depósito, né? E que são recicladores porque eles reciclam o dinheiro, né? O dinheiro que você deposita e o cliente pode sacar essa mesma cédula, né? Então, a gente está fazendo essa troca no nosso parque e a ideia é expandir muito o Atmo e esse equipamento Light. O equipamento Light a gente já tem demanda de alguns clientes, então a gente entende que a gente deve chegar até o fim do ano com um volume pequeno instalado. Você tem um semestre para isso, eu acho que o ano de mais de implantação. 2026 vai ser o ano do ATM Light, né, digamos assim. Mas esse ano a ideia é a gente chegar no fim do ano com algumas operações que já nos pediram implantadas. Mas o Atmo, sem sombra de dúvidas, eu acho que é onde a gente vai o grande projeto investir. De vocês. É onde a gente vai investir nos próximos anos. Karine Barros, muito obrigado, diretora comercial aqui da Tecban. Brigadíssimo pela entrevista. Acima de tudo, muito obrigado por aceitar essa loucura nossa de vir aqui fazer uma imersão e trazer um varejista especial, um pouco diferente aqui, imerso na entrevista. Obrigado por aceitar. Seja sempre muito bem-vinda no programa aqui na BMC News. Foi muito bom ter você, muitíssimo obrigado. Um prazer pra gente. É uma alegria falar da Tecban e de como a gente pode servir aí o varejo nacional. Perfeito, muito obrigado. A gente volta daqui um minutinho com o quarto bloco do Varejista. Você fica aí mais um minutinho só, a gente já volta com mais conteúdo assim, muito bom pra você, tá bom? BMC News, informação que gera valor. Até já. Como eu falo sempre, falei que era rapidinho, a gente já voltou aqui para continuar de franquias, e que eu quero te dizer o seguinte, por mais que você tenha, no finalzinho do bloco anterior, dito assim, você usou até o exemplo do Menin, né? Ele não mora numa casa popular, mas ele tem uma construtora de casas populares, porque ele enxergou uma oportunidade. E aquela máxima que se fala tanto na internet para os empreendedores, que você tem que fazer aquilo que você acredita, que você gosta, que você é apaixonado. Joga fora isso? Não, acho que não joga fora. Eu entendo que ele faz o que ele é apaixonado. Ele é um empreendedor, ele é um construtor, certamente ele enxerga oportunidades nesse mercado, mas ele encara a vida como ela é, e não como ele gostaria que ela fosse. Né? E eu acho que isso é o mundo adulto. Mas é engraçado isso, esse é o mundo adulto, mas às vezes é difícil falar isso para as pessoas, né? Difícil. Porque as pessoas querem fazer do jeito que o sonho delas está na cabeça delas, né? Sim, mas muitas vezes aquilo que você deseja empreender não vai ter a absorção com tanta intensidade quanto você gostaria. Um outro exemplo, Rodrigo, a Ferrari, ela tem como acionista a Fiat. A Fiat é dona da Ferrari. E tenho certeza que quem projeta carros, o Enzo Ferrari lá nos primórdios, ele adoraria que todo mundo pudesse andar de Ferrari. Mas essa não é a realidade. Para conseguir ter penetração no mercado, tem que fazer um produto que é capaz de ser absorvido por aquele mercado. Então, eu entendo que é uma visão madura e não deixa de ser apaixonado, mas madura. E você busca, na hora que você está orientando as pessoas, estava escrevendo aqui, passar essa visão mais madura para elas? Você tem sentido que elas precisam disso na hora que você conversa com elas para uma consultoria, por exemplo? Sim. Eu sempre brinco o seguinte, que todo negócio de sucesso ele tem a razão e a emoção. Ele não pode ser algo 100% racional, porque senão é algo frio e que não encanta as pessoas. E não pode ser 100% passional, porque senão também pode se divorciar em alguns momentos da realidade. E como advogado, e quando a gente presta consultoria para as empresas, a minha preocupação é ser o lado racional. Porque o empreendedor, de origem, ele já é um apaixonado. O empreendedor é um sonhador. E é isso que é admirável. Quem não sonha não vence. Agora, a gente tenta naturalmente ponderar para fazer ele ter algumas reflexões. Para o sonho ser adulto, como você falou. É isso aí, para o sonho ser maduro. Né? E aí, falando de sonho e da especialidade do seu escritório, que é essa internacionalização, uma delas, né? E tem muita gente que tem o famoso sonho, vou morar fora do Brasil. Seja para empreender, seja para atuar em alguma coisa que nem é a área realmente de formação,
Mas o brasileiro tem essa história, em especial nos Estados Unidos. Acho que Portugal, como você falou bem, vem ganhando força, mas é inegável que quando você fala aqui no Brasil, para muitas pessoas morar nos Estados Unidos, isso realmente tem uma reverberação muito maior. Como é que está esse mercado lá fora? Acompanha essa tendência brasileira de mercado de beleza lá fora também? Existe uma outra tendência? É muito difícil abrir uma franquia fora? É muito caro abrir uma franquia fora? Por exemplo, vamos pegar uma marca de beleza, pega uma Natura, uma Boticário, eu nem estou falando que eles podem ou não podem ir para o exterior, eu estou dizendo no sentido meramente ilustrativo, tá? É muito mais caro eu abrir uma franquia nos Estados Unidos do que eu abrir no Brasil? Pinta um pouquinho esse cenário para quem está assistindo a gente em casa entender. Na verdade, a gente percebe que demanda um investimento financeiro um pouco maior do que demanda no Brasil, até pela questão da diferença das moedas. Mas nós temos um volume enorme de empreendedores brasileiros, de profissionais brasileiros qualificados que desejam ir para os Estados Unidos. Esse número ele vem crescendo absurdamente desde 2019. Ano após ano, nós temos vários indicadores de crescimento. No último ano, houve uma explosão. Nunca tantos brasileiros imigraram para os Estados Unidos como aconteceu em 2023. 2024 vai no mesmo sentido. E a gente percebe que dentro do direito migratório americano existem alguns vistos, dentre os 187 tipos de vistos que nós temos nos Estados Unidos, que são dedicados a profissionais qualificados, empreendedores, médicos, contadores, economistas. Então, muitos brasileiros percebem uma certa dificuldade para obter o caminho do licenciamento, como eu fiz há alguns anos, que é um caminho árduo. Eles falam, eu vou para os Estados Unidos e vou empreender. E as franquias, muitas vezes, são oportunidades. A gente percebe algumas diferenças. Por isso, é muito importante você estar acompanhado, porque por mais que o ambiente brasileiro seja um ambiente hostil para o empreendedor brasileiro normalmente é um bom empreendedor internacionalmente falando, existem regras que são diferentes. Vou dar um exemplo, a regra trabalhista. Aqui a gente tem o aviso prévio, por exemplo, para poder haver o rompimento do contrato, tanto por parte do empregador quanto do empregado, você tem que avisar. Nos Estados Unidos não há essa necessidade. Se eu fosse seu empregado, eu poderia bater nas suas costas e falar, não vou continuar trabalhando hoje. Então, essa gestão, ela tem que ter alguns conhecimentos... culturais, inclusive. Exatamente. Que vão te ajudar a entender como funciona esse mercado. Mas eu não vou ficar em cima do muro, eu vou te fazer uma pergunta. Vamos supor que você fosse agora escolher uma marca. Você escolheu a marca X Beleza, vamos colocar aqui. Aliás, só me responde, nos Estados Unidos a área, o segmento de cosmética e beleza também está mais elevado que os outros? Exato. Acompanha essa tendência? Sim, e falo que para brasileiros mais ainda, porque existem alguns procedimentos que eles colocam lá o codinome brasileiro e principalmente ligado à estética feminina, eles explodem. Explodem. Mas aí eu vou te fazer a pergunta que eu te falei. Você tem uma marca que você definiu agora que você gostou. X Brasil Cosmética. Pronto, inventei aqui. Você abriria no Brasil ou no exterior hoje? Olha, dependendo da marca, eu abriria no exterior. Por qual motivo? Por qual motivo? Porque eu percebo que o retorno desse mercado pode ser um retorno maior. Maior em qual nível? Financeiro? Financeiro. Retorno em menos tempo, com mais margem? Olha... Ou tem a ver com moeda? Tem a ver com moeda e com margem. Porque se você pegar alguns produtos... Vou citar um exemplo aqui. Como você falou que eu posso citar, fica à vontade. Havaianas. Se você vê o custo que é comprar uma Havaiana nos Estados Unidos, é inegavelmente muito maior o preço do que nós temos aqui. E uma procura enorme. Eu fiz um voo de Orlando para a Califórnia e na hora que eu olhei, estava na fila, eu olhei para o chão. Todo mundo usando chinela havaiana. E com a bandeirinha do Brasil. Eu achei sensacional. Aquele modelo com a bandeirinha. Exatamente. E uma coisa que me despertou atenção, a Havaiana lá, ela é bem cara. Mais cara, muito mais cara. Consegue fazer uma comparação rápida? Claro, não estou falando de modelos, que varia muito, mas pega um modelo A com o modelo A comparando percentualmente falando. Olha só, a gente vai ter, nominalmente, o preço lá é maior e a gente está falando que a moeda é em dólar. Então, talvez, não vai chegar a ser 2 vezes mais, mas talvez 1,5 vezes, falando nominalmente, aí você vai multiplicar por 5,6, que é o que nós temos hoje. Então, você vai pagar R$50 uma Havaiana aqui, provavelmente lá você vai pagar $70 uma Havaiana, que são quase R$400. Exatamente, isso aí. E as pessoas estão pagando. Pagando. Num ponto de venda que você... Certamente o ponto é mais caro, tudo bem, mas com uma legislação tributária muito mais favorável e a legislação trabalhista também extremamente favorável. A pergunta que eu ia fazer é essa agora. Tudo bem que você tem um produto mais caro lá, mas qual que é o custo dessa operação lá, percentualmente falando, para você pensar em EBITDA em última linha? Olha,
na minha opinião, é o seguinte: para produto, a gente consegue ter um resultado maior. Agora, alimentação, em contrapartida, eu entendo que o resultado, a gente vê até a história dos restaurantes brasileiros que vão para o exterior, poucos conseguem ter sucesso, porque percentualmente o resultado é menor do que nós temos aqui. Por qual motivo? Porque nós temos um custo de mão de obra, e a mão de obra no restaurante, ela é algo que é extremamente necessário, e a mão de obra nos Estados Unidos, historicamente, ela é mais cara do que no Brasil. E por que um restaurante americano prospera e um brasileiro não, nesse sentido, se a mão de obra é um problema? Só isso que eu não entendi, desculpa. Porque eles estão acostumados a trabalhar com um percentual menor. Tem uma rede, aí essa eu não vou citar o nome por questão de confidencialidade. Ela foi para os Estados Unidos, ela conseguiu ter resultado positivo, só que a conversa que eu tive com o empreendedor foi: o resultado que eu tive não faz sentido para o esforço que eu estou tendo para manter a operação lá. Por isso que ele cancelou a operação. Ele cancelou e preferiu manter a operação no Brasil. Agora, para produtos, a gente vê um resultado extremamente atraente. Para a gente finalizar essa questão da internacionalização e a burocracia para abrir uma franquia lá por conta de visto, como eu brinquei lá no começo, mas brincadeira séria, muitos já pensam que é quase automático você receber um green card da vida, a gente sabe que não é isso. Mas assim, a burocracia é muito mais complexa, é uma coisa assim, que demanda muito mais tempo. Pega esse cenário para a gente, por favor. A abertura da empresa, Rodrigo, é extremamente simples. Eu conseguiria abrir uma empresa nos Estados Unidos, aqui agora, com você, daqui dos nossos estúdios, no Brasil. Agora, a questão do visto, ela demanda um planejamento. E aí tem uma questão de tempo que o empreendedor tem que planejar para ver exatamente qual visto vai ser adequado ao negócio dele. Existem vistos que são mais rápidos, outros mais demorados. Mas o que eu vejo de dificuldade para o estrangeiro empreender nos Estados Unidos é, de fato, a questão migratória. Mas é possível, planejando totalmente possível. Quanto tempo hoje um visto para abrir uma franquia, por exemplo, de uma loja de cosméticos, por exemplo, uma marca de cosméticos? Se for um visto temporário, questão de poucos meses, a gente está falando de 90 dias. Agora, para ter um green card, um visto definitivo, é um procedimento de aproximadamente 2 anos. Mas pensando em assim, quero abrir uma loja de cosmético nos Estados Unidos, 90 dias? 90 dias. Para sair o visto? Sim. Exatamente. Com muita margem até. Não, tranquilo, 90 dias é só para ficar fácil. E a questão da diferença de investimento percentualmente falando, claro, porque são variações muito grandes de tamanho de loja, quantidade de produto, royalty, etc. Percentualmente falando, vamos pegar um número. Se para a franquia X eu abrir uma loja aqui no Brasil, custa para tudo R$500 mil, quanto isso custa em reais, por exemplo, nos Estados Unidos? A diferença, mais ou menos? Mais ou menos. Obviamente isso vai depender da praça, do local. Nós temos estados que são muito caros, como a Califórnia. Mas, a grosso modo, é 1 para 1. Ou seja, seria o mesmo valor nominal em dólar. Ou seja, os R$500 mil que eu gastaria aqui serão $500 mil para eu gastar lá. E aí, obviamente, você faz, pensando na moeda local, você faz isso vezes 5,6, é isso? E a gente... É uma diferença bem grande, né? Bem grande. Pensando que você vai tirar o seu dinheiro daqui para colocar lá, é uma diferença bem substancial. O ponto-chave é, o retorno também tem... Vai na mesma toada. Para a gente finalizar, qual dica você dá hoje para quem quer empreender em franquias e dar os primeiros passos? Ele não é franqueado ainda, não definiu o setor dele, mas está super interessado, está pesquisando alguns setores. Qual dica objetiva você dá para quem está ouvindo a gente agora nesse aspecto? Rodrigo, vai parecer clichê, mas planejamento. Por quê? Como foi muito bem colocado aqui no início, nós temos excelentes franquias que dão muito suporte ao franqueado, mas nós também temos franqueadores que estão preocupados com a taxa de franquia. Então, pesquisar, entender, aprofundar antes de assinar o contrato é fundamental para não cair numa cilada. E quem quiser entrar em contato com você, justamente para você ajuda nessa pesquisa, sim, ajuda a pessoa, como é que a pessoa te acha? Deixa o seu contato, porque acho que, tenho certeza, aliás, que tem muita gente interessada em franquia que está te ouvindo e quer mais informações. Como é que te acha? O nosso site é www.bicalho.com, o meu e-mail é vinicius@bicalho.com e além disso, tem as nossas redes sociais. No Instagram é @bicalhoconsultoria. Muito bom, esclarecedora demais a sua entrevista. Espero que você possa voltar aqui para a gente falar um pouquinho mais do mercado de internacionalização. Me interessa muito tocar mais esse sentido, de repente trazer alguns cases, a gente traz alguma marca para conversar. Te agradeço muito pela sua presença aqui no Varejista. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com você, Rodrigo. E como sempre, a gente fala sobre diversos assuntos aqui. Tenho certeza que tanto o mercado de luxo, na primeira entrevista, como agora o mercado de franquia, tenho certeza que a gente deu informações muito esclarecedoras para vocês. A gente volta no próximo Varejista. BMC News, informação que gera valor. Um abraço, obrigado, tchau, tchau.